Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês passaram aí esse dia até agora? Estamos aqui na metade do dia, às 12h50 em ponto, entrando mais uma vez ao vivo aqui com vocês na nossa página do Facebook, aqui do blog Como Educar Seus Filhos. Camila Rocha entrando, Desirê Tavares entrando também. Queria saber se está tudo bem com a transmissão. Se estiver tudo bem com a transmissão, como já é de costume, me avisem aí pelo chat. Digam se está tudo bem ou não com a transmissão. Neemias Pacheco, tudo bem, Neemias? Adelaide também aqui com a gente. Vandina, sempre presente. Mila entrando. Beleza, tá tudo bem com a transmissão? Avisem aí, por favor. Está tudo bem? Tá bom. Milena Gogola dizendo que está tudo bem. Bárbara também falou que tá tudo bem. Mel tá aí com a gente também. Keila Lira, ótimo. Cristina Melincanta, perfeito. Cíntia, tá bom. Então tá tudo bem com a transmissão, pelo que eu tô vendo, né? Ótima transmissão, tudo bem? A transmissão ainda não está perfeita. A gente tá fazendo aqui mudando um pouquinho a infraestrutura aqui da internet para que a gente possa não ter mais esses, né? Às vezes fica meio quadriculadinha, às vezes dá uma travada, né? Então, amanhã a gente já vai ter novidades aí amanhã. A internet vai estar um aço, porque a gente fez mudou aqui um pouquinho a infraestrutura aqui do consultório, nessa parte de sinal da internet. Amanhã chega um super sinal aí pra gente poder oferecer uma conexão, né? Vai ter uma conexão melhor para poder oferecer uma qualidade de transmissão superior aí para vocês, tá bom, pessoal? Mas a Lavinha tá falando que tá boa a transmissão aqui, então ótimo, perfeito, maravilha. Du Martins, ao vivo, falando, uhul, boa, Du, beleza. Então, o pessoal já está entrando aí com a gente, nossa transmissão diária. Eu queria fazer um pedido, eu queria pedir para vocês... Simone falou que está curiosa com o tema, então é já sobre isso que eu vou falar com vocês agora, Simone. Eu queria que vocês escrevessem para mim, né? Primeiro de tudo, quanto de música vocês acham que vocês ouvem por dia? Vamos botar assim uma média, né? Então, em termos de minutos, tá? Quantos minutos de música vocês acham que vocês ouvem por dia, né? 0 minutos? Tem gente que não escuta música, é raro hoje em dia, né? Enfim, é raro alguma pessoa que não escute nenhum minuto de música por dia, né? Mas eu queria que vocês botassem uma ideia, assim, quantos minutos de música vocês ouvem, né? Então, contando todos os minutos, tá? Rodney Campos falou 0 minutos de música, beleza. Vamos tentar imaginar que, às vezes, tá, Rodney? A gente ouve música mesmo sem querer, tá? Então, sei lá, às vezes na subida do elevador pro teu trabalho tá tocando uma música ambiente, às vezes no Uber que você pegou tá tocando uma música, às vezes, sei lá, na estação do metrô que você tá esperando ali o vagão chegar, tá tocando uma música, tá? Então, aqui eu não tô falando apenas de música voluntária, né? Que eu botei ali para eu ouvir, ou seja, eu fiz a minha seleção, meu playlist, eu tô escutando a música porque eu quis, né? Que eu tô botando lato senso, tá? Eu queria que vocês escrevessem para mim mais ou menos, tá? Então, Raquel Bacelar, 3 horas, Denise Malice, uns 10 minutos mais ou menos, Gilmara, 2 horas, Bruna, 20 minutos, beleza, isso aí, isso eu quero que vocês... Ótimo, eu queria que vocês fizessem essa primeira análise, e se vocês não tiverem, enfim, beleza, só no Face, do que os amigos mandam, boa, Adelaide. Tatiane, 0 minutos, beleza, Neemias também. Ótimo. Vandina fala aqui no carro e na TV, tá bom. Raquel Bacelar perguntando se conta, né, as filhas que ficam cantando o dia inteiro. Não, é música, enfim, música enlatada, música produzida, tá, Raquel? Então, ótimo. Então, todo mundo aqui, todo mundo não, né? Enfim, algumas pessoas já disseram que não ouvem música, né, 0, mas essa é a ideia aqui. Tá bom. Tô vendo aqui só para poder acompanhar vocês, 1 hora por dia no carro, Dina Márcia, mais ou menos isso aí. Ótimo, pessoal. Então, queria ter uma ideia da interação de vocês com a música, né? E a gente queria, antes de começar a entrar no tema, eu queria só que a gente lembrasse de uma coisa, né? Que esse acesso que nós temos hoje, né, à música, é uma coisa bastante recente, né? Se a gente for pensar há 100 anos, né? Há 100 anos, a eletricidade ainda não estava, né, por aí, né? Então, assim, disponível. Era difícil a gente conseguir fazer uma reprodução musical, né, radiofônica, etc. Era mais difícil, né? Há 100 anos, mais ou menos, começa a entrar ali. Mas há 200 anos, há 300 anos, as pessoas só ouviam música em pouquíssimos momentos, não é isso? As pessoas ouviam música
tocada, né, no ambiente familiar, né, e não era todos os dias, que isso, pelos relatos que a gente vê que não é todos os dias que as pessoas tinham acesso, né, a uma rodinha, né, de banjo, do violão mesmo que fosse, né, então eram instrumentos caros, né, então não eram todas as famílias que tinham, né, então música, instrumento, né, para tocar instrumento era preciso que as pessoas tivessem dinheiro, que as pessoas soubessem tocar, mas era muito comum, né, algum membro da família sempre sabia tocar algum instrumento, né, quando tinham acesso a ele, e uma vez por semana, no máximo, as pessoas paravam aí para ouvir música. A cantoria, em muitos lugares, né, o canto, né, familiar, era uma coisa que era mais divulgada, né, era uma coisa mais, enfim, existia uma maior prevalência de canto familiar. Então, muitas vezes, no final do jantar, quando a família estava reunida, né, enfim, não tinha luz elétrica, já estava ali um pouquinho, o pessoal já se preparando para ir dormir, né, muitas vezes aparecia o canto familiar como uma coisa de união da família, né, como uma atividade que pudesse relaxar os membros da família que tinham tido um dia exaustivo de trabalho, etc, etc. Tá? Então, esse era o acesso que as pessoas tinham à música e muito raramente, às vezes 2 vezes por ano, 3 vezes por ano no máximo, as pessoas tinham acesso mesmo aos concertos musicais. Então, haviam trupes itinerantes que circulavam a cidade, circulavam, enfim, os vilarejos e paravam nas cidades, né, ainda rudimentares, para fazer um concerto, né, às vezes música erudita, às vezes música folclórica, enfim. O contato com a música, há muito tempo, né, ele não era um contato como a gente tem hoje, né, imediato. Imagina só, uma pessoa de 300 anos, uma pessoa que vivesse há 300 anos, ela poder escutar 4 horas seguidas de música, né, como a Michelle falou. Seguida não, mas um total de 4 horas de música era muito difícil, né, só profissionais mesmo da música tinham tanto contato assim, né, direto com a harmonia, com a melodia, com o ritmo. E o que acontece? A gente sabe hoje, né, a gente sempre soube disso, né, mas a música, entre outras funções, né, mas uma das funções da música é propriamente inclinar o nosso espírito, né, inclinar a nossa percepção para que a gente possa absorver certas realidades. Tá? Então essa é uma das grandes funções da música. Tá? A música, quando ela entra no nosso ouvido, entra pelo nosso ouvido, ela mobiliza algumas partes, né, do nosso, enfim, da nossa alma, da nossa biografia. A depender da música que a gente esteja escutando, a gente fica mais inclinado a consumir uma certa realidade, né, alguns certos bens, né, algumas certas coisas, ou a declinar, ou a se afastar de outros bens, de outras realidades. Não é assim que funciona? A própria Milena estava dizendo assim, ela repara que dependendo da música, dependendo do dia, as pessoas ficam mais agitadas na casa, né, dependendo da exposição à música. É isso que eu estou querendo dizer. Dependendo do tipo de música, a gente fica, de fato, mais inclinado ao desejo de possuir certos bens, de possuir certos objetos, né? Então, veja, as músicas mais rítmicas, né? Por exemplo, o funk carioca, por exemplo, é uma música que tem ali o ritmo bastante marcado, né? Falta muita harmonia, falta melodia, né? O que tem no funk, por exemplo, funk carioca, o ritmo é tum, 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 né? Tem a batida, né? Todas as músicas, né, que tem a batida, né, como centro, né, a batida tem a batida assim, na primeira linha, a batida é o que aparece para a gente em primeiro lugar. Todas essas músicas, elas tendem a fazer com que nós, né, nos comportemos de um modo mais automático. Isso é muito curioso, mas é assim que funciona. Faz com que a gente se comporte para absorver ou para adquirir ou para desejar aqueles bens mais materiais, né? Por exemplo, as marchas de guerra, em geral, não tem harmonia, né? Não tem melodia. As marchas de guerra, em geral, vai um tambor na frente do pelotão, batendo, compassando o ritmo, né? Assim, vai um ritmo compassado. Para quê? Para que aqueles soldados, né, estejam aptos, estejam mais dispostos, estejam mais disponíveis, né, a se entregar numa batalha. Ok? É um bem, né? Uma coisa material. Ele se cola no chão e tem que lutar ali como se fosse um animal, né? Por assim dizer. Com o funk, acontece uma coisa muito semelhante, né? Quer dizer, o sujeito ele tem um desejo, não é assim que funciona? Ele tem um desejo, tem uma inclinação para coisas, né? Para atividades coladas ao chão, né? Então, um sujeito que está ouvindo funk repetidas vezes, dificilmente ele vai ter voos transcendentes no decurso, né? Do funk, né, que está ouvindo funk, dificilmente ele vai contemplar coisas superiores, né, como grandes relações de amizade, como grandes relações de justiça, como grandes relações de generosidade, como o desejo, né, de conexão com Deus. Não é isso que a música não se... Essa música, né, especificamente, por exemplo, ela não se propõe a isso, né? E seria muito esquisito que alguém ouvindo funk tivesse ali uma grande conexão com o mundo superior do espírito. Não é para isso que ela existe, então dificilmente isso que vai aparecer mesmo
no coração do sujeito que estiver escutando funk, né? O que acontece, e aí aqui a gente vai encaminhando nossa conversa no programa de hoje, né? O que acontece é que, por exemplo, às vezes a gente para ouvir certos tipos de música, né? Então, às vezes eu paro para, como uma experiência sociológica, eu nem particularmente não sou afeito, né, esse tipo de movimento do espírito, mas às vezes eu paro ali eu sintonizo em algumas rádios, né, que tem músicas gospel, né, e eu vejo muitas vezes, né, o que acontece é que sempre por detrás, na maior parte das vezes, veja se não é assim, né, na experiência de vocês, se vocês têm essa experiência, né, muitas vezes a comunicação da música, né, ou seja, a melodia, a letra da música, em geral, né, comunica um certo sofrimento, não é isso? Né, você está sofrendo, você está nesse vale de lágrimas, está nesse mundo terrível, está, né, nessa coisa, enfim, e esse sofrimento que de algum modo, de modo mesmo indigno, é tocado ali por um ser superior que te ama e que te eleva, não é esse, em geral, o tônus da música gospel nos dias de hoje, né? Então veja, muito do comportamento das pessoas com a religião no dia de hoje vai ser informado, né, vai ser moldado por essa percepção que a música gospel comunica. Tá? Então, a música gospel ela tem essa comunicação de é um sofrimento quase que te leva à derrota, mas sempre vem ali um olhar misericordioso, né? Vem um espírito benévolo, vem um sopro bom que te joga de novo por um estatuto, etc, etc. Não é assim que funciona em geral. E muitas pessoas têm a visão da religião hoje, né? Basicamente por esse ângulo. Né? Dificilmente você vai ter ali uma música que ressalta, né, as virtudes superiores, a segurança, a autoconfiança, né? Quer dizer, uma conexão com Deus que vem desde antes, que não precisa ficar sempre te botando ali no último andar, né? Na degradação humana, etc. Você não vai ter isso, né? Dificilmente você vai ter isso. Então, em geral, existe uma comunicação, né, que essas músicas fazem com o espírito do crente, né, com o espírito da pessoa que crê, que é essa comunicação, né? Eu vou te botar lá embaixo, você vai ficar triste, 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 de repente vai ter um sopro ali, vai ter uma luz no final do túnel. Não é assim que funciona? Isso vai mudando o comportamento das pessoas também, né? Então, algumas músicas, né, elas nos ajudam mesmo a elevar o nosso espírito, né, para que a gente contemple realidades superiores, né? Então, ou não é que leva o nosso espírito, mas elas nos inscrevem propriamente na nossa instalação, né, presente. Então, músicas country, por exemplo, músicas folclóricas, elas são muito boas, né, para que elas nos instalem na nossa circunstância presente, para que a gente seja mais humano, né, para que a gente seja mais humano, para que a gente veja o mundo por um ângulo, né, mais correto. Então, essas músicas infantis, por exemplo, do cancioneiro popular, são músicas muito boas, né? Muito boas mesmo. Às vezes até superiores, né, a músicas eruditas, a músicas clássicas para criança. Por quê? Porque para que a gente saiba usar a música clássica, né? Que veja, a música clássica não é assim, é ótimo. Bem, depende, né? A música clássica, ela, como a gente está dizendo, assim como o funk, ela vai inclinar o teu espírito para a contemplação de certas realidades. Em geral, a música erudita ela vai fazer com que você contemple realidades superiores, ok? Em geral, nem sempre, tá? Nem sempre. Então veja, por exemplo, o Chopin mesmo, né, que é um romântico, né, então ele é música erudita, né, do período romântico, ele inclina a nossa percepção para a sensibilidade também, tá? Então, podem me tacar pedra, né, mas fico à vontade aqui, porque eu já levei, não tem problema nenhum, mas o Chopin, por exemplo, é um funk melhorado, por assim dizer, quer dizer, ele também inclina o nosso espírito para a contemplação da sensibilidade, né, para o desejo da sensibilidade, para o desejo sensível, tá? Então, nem toda música erudita, nem toda música clássica erudita, ela pode ser oferecida assim de modo desmedido, né? Então, você bota uma criança para ouvir as composições do Wagner, por exemplo. Essa criança ela vai ficar excitada, ela vai ficar ativa, ela vai querer marchar sobre a Europa, assim como Hitler, né? Que ouvia Wagner diariamente, quis marchar sobre a Europa e conquistar tudo, né? Quer dizer, é provavelmente o que vai acontecer ali com o teu filho. Ele vai começar a ficar incomodado, irritadíssimo, vai começar a ficar imperativo, você não sabe nem por quê, né? E muitas vezes é por esse comportamento que vem através da música, né? Da música erudita ali, por exemplo, do Wagner, né? Existem outras músicas, por exemplo, sei lá, você põe o teu filho para ouvir Bach, né? Ou você mesmo ouve Bach, você vai ter uma tendência a contemplar mesmo as realidades superiores do espírito, porque é isso que a música pede para você, né? É isso que ela pede para que você contemple aquelas realidades. Mesmo que você não esteja ouvindo a letra, mesmo que você não entenda a letra, mesmo que a música às vezes nem tem letra, só tem ali a harmonia, a melodia, o ritmo, tá? Mas é para onde o teu espírito vai indo. Saiu um estudo muito interessante ainda esse ano, né, de uma revista, né, acadêmica sobre abuso infantil e negligência parental, que fez uma coisa muito interessante. Eles recrutaram alguns pais, né, e colocavam esses pais e essas crianças numa sala e botavam uma música tocando, né? Então, músicas direcionadas, né, a acalmar, músicas direcionadas a, enfim,
enfim, que não excitavam ali o espírito para briga, para guerra, etc. Então, o que se viu no final desse estudo é que os pais submetidos à semana, era um estudo que demorou algumas semanas, tá? Então, houve um relato, né, misterioso, os pais não estavam muito sabendo o motivo pelo qual eles estavam ali naquele estudo, nem, enfim, não tinha, era uma música ambiente, tá? Houve um relato de diminuição de briga entre pais e filhos, apenas pela exposição diária de alguns minutos àquelas músicas, que eram músicas que acalmavam, não músicas que excitavam, não músicas que entristeciam, tá? Então, esse é um estudo que põe a gente na pista, mais ou menos, de que, de fato, essa pergunta que eu fiz aqui no título do programa, né, de hoje, que a música afeta nossas relações familiares, é uma pergunta, né, que eu fiz. Podia ser que sim, podia ser que não. Parece que, né, tudo indica que sim, né, porque por esses dois ângulos, assim, a música, a gente já sabe que isoladamente ela nos inclina a uma coisa ou a outra, né, então, se a gente fica ouvindo, por exemplo, sertanejo universitário, né, o dia inteiro, a gente vai ter uma inclinação à sofrência, né, quer dizer, é isso que o sertanejo universitário vai transmitir pra gente, não tem outra. Você começa a ouvir aquilo ali, daqui a pouco você começa a achar que o sofrimento, de fato, é a grande fonte de aquela sofrência das relações, tá? É a grande fonte de gozo, é a grande fonte de fato de se relacionar. Eu tenho uma paciente aqui que a gente tenta, né? Tento tirar ali o sertanejo universitário dela, mas é muito difícil, ela está viciada naquilo. E uma grande parte, né? Uma grande parte das questões que ela traz como problemas da vida dela, do relacionamento dela com o noivo, etc, etc, certamente estão informados, né? Estão moldados ou são alimentados por essa inclinação que o espírito dela naturalmente vai tendo. Né? Naturalmente o espírito dela ela vai se inclinando para olhar ali para o relacionamento humano sempre uma coisa, né, que vai levar lá a tal da sofrência, né, que o pessoal fala hoje. Se a gente conseguisse cortar a audiência dela, a assistência dela a essas músicas, né, do sertanejo universitário, que ela ouve 3, 4 horas por dia do sertanejo universitário, provavelmente muitas daquelas brigas ela acalmaria muito na relação com o noivo dela. Né? Tem uma pessoa na minha família que escuta rock, né, indiscriminadamente, né, por várias horas, etc, etc. E a gente vê que claramente que essa pessoa, ela quando está ali numa situação que ela pode escutar muito as músicas, o rock dela, ela fica completamente dispersiva, né, fica dispersa, não está conectada com a família, etc. A pessoa que de fato fica em outro mundo, né, fica no mundo da lua. Quando essa pessoa está num ritmo de trabalho mais intenso, etc, etc, ela consegue, e ouve menos música, fica melhor, a pessoa melhora, ela consegue sentar à mesa, conversar com os outros, se interessar, fazer perguntas, né? É muito curioso, né? Às vezes a gente está sendo afetado, né? A nossa vida está sendo afetada por elementos que a gente sequer mapeou, né? Então, às vezes, aqui até uma coisa que eu falo para vocês, às vezes, quem está fazendo meu curso de temperamentos, né? Às vezes quer entender tudo ali pelo ângulo dos temperamentos. Muito das relações humanas a gente vai, de fato, entender e matar e se orientar melhor ali pelo ângulo dos temperamentos. Mas, às vezes, né? Isso é um pouco aqui a ideia do nosso programa, né? Da nossa interação aqui diária. Aí colocando na mesa, né, outras peças que podem atrapalhar a nossa conexão, podem atrapalhar o nosso relacionamento, podem atrapalhar a nossa comunicação, podem atrapalhar a nossa compreensão que a gente sequer mapeou. Então a ideia de hoje é essa aqui, é a gente fazer um inventário mesmo, né, das músicas que a gente ouve. E às vezes é isso, às vezes a gente sequer colocou, nem foi a gente que colocou para ouvir, às vezes é um colega do lado no trabalho, às vezes é como eu falei, né, a música ambiente ali do metrô, a música ambiente do prédio, etc, sei lá. Né? Então, a gente ir notando isso, né? Começar a fazer uma correlação, né, entre a música que a gente ouve e o comportamento que a gente começou a praticar. Né? Então, e começar a descobrir, né, se a gente não pode mudar o comportamento que está ruim na nossa vida através de ouvir uma certa música. Tá? Então, isso aqui é bom, a gente pode conversar. A gente pode conversar sobre isso aqui em alguns outros programas, né? Pedir recomendações, a gente pode falar sobre isso, né? De recomendações, quais músicas, né, oferecem quais sentimentos, quais músicas oferecem quais inclinações. Isso é muito interessante. Eu já vi que várias pessoas aqui estão colocando as suas experiências pessoais aqui, né? Bacana, muito bom. Fábio Mioto bota aqui, houve uma inversão da música, né? Gregoriana era melodia pura, é verdade, né? Depois vinha a polifonia, a melodia mais harmonia, e depois a música clássica, depende dos autores, depois o rock, tal. Exatamente, Fábio. Exatamente. A música polifônica ela é muito interessante, né? Então, a música polifônica ela é muito interessante, né? Você põe ali uma palestrina, por exemplo, né? Escreve no YouTube, né? Quem não conhece Palestrina, vai ouvir umas polifonias maravilhosas, né, que ajudam muito a movimentação do espírito, né, não está apenas no campo abstrato, né, então tem músicas que elas nos inclinam à abstração, e são músicas muito boas, e outras músicas que nos inclinam à sensibilidade completa. A polifonia,
ela não está no meio do caminho ainda, ela está mais na parte superior, mas ela não... As polifonias, né? O Palestrina, por exemplo, né? Ela considera a dimensão corporal, a dimensão sensível do homem, a partir daí ela nos inclina para cima. Tá? Então, por exemplo, se vocês quiserem, quem não conhece, né, o Palestrina, coloca aí para ouvir, né? Já vai ter uma sensação melhor no dia de hoje, provavelmente, tá bom? Então é isso, pessoal, muito bom, já vamos matando, já vamos encerrando. Aqui, antes de encerrar, Ana Celi Ruiz, Matheus Pinheiro, fala, doutor, e quem não tem relação com a música? Então, Ana, a gente pode falar disso em outro momento, né? A nossa relação com a música. Vamos deixar para falar disso, de repente, em outro momento, tá? Relação, a gente... Tá, vamos falar disso em outro momento, tá? Me lembra de responder essa pergunta, provavelmente eu vou começar o programa de amanhã falando sobre isso, tá? Porque a gente já bateu aqui no nosso horário, não quero prendê-los mais aqui. Então, é isso. Bem, amanhã nos vemos, não deixem de compartilhar, né? Curtir, compartilhar esse programa. Espero vê-los amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.